Reconhecido como um poderoso ícone da cultura africana e um dos líderes mais famosos da história da Etiópia, Haile Selassie protagonizou um dos reinados mais duradouros no continente africano, que lhe valeram uma posição privilegiada nas cúpulas internacionais. Portador do título Leão, conquistador da tribo de Judá e rei dos reis da Etiópia, senhor dos senhores e escolhido de Deus. Selassie foi o último monarca da dinastia que governou o Império da Etiópia por quase 3.000 anos. Mesma dinastia considerada pela tradição etíope como descendente do rei Salomão. Durante décadas enfrentou a agitação política, onde simultaneamente era conhecido como o profeta e messias do movimento religioso Rastafari, cujos membros chegaram a considerá-lo como um ser divino. Hoje vamos conhecer a personalidade do homem que emergiu como uma poderosa figura internacional e que posteriormente deixaria uma marca indelével nas memórias da Etiópia e do continente africano. Meu nome é Alejandro Andrade, isso é a Nova Enciclopédia. E lembrem-se de se inscrever para não perder novas entregas e deixar seu like se gostaram do vídeo. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a biografia de Haile Selassie. Haile Selassie nasceu com o nome de Lipi Tafari Makonnen, no dia 23 de julho de 1892, em uma cabana de barro localizada em Egersa Goro, uma região no leste do Império Etíope, que hoje é conhecida como Etiópia. Sua mãe era Yeshimebet Ali e seu pai, Hasmakonnen Walden Mikkel, de quem herdou sua linhagem aristocrática. Tafari, como era conhecido em seus primeiros anos, teve uma infância agitada desde o início. Quando nasceu, foi separado de sua mãe, a quem nunca mais foi permitido ver seu filho. Em seguida, ela faleceu 19 meses depois, devido a complicações no parto de seu 11º filho. Em 1896, quando tinha apenas 4 anos de idade, estourou a Guerra Ítalo-Etíope, na qual seu pai participou, deixando-o aos cuidados de um missionário católico. Posteriormente, a Etiópia derrotou o exército invasor italiano e se tornou o único país africano que manteve sua independência por meio de uma ação militar. Após o retorno triunfal de seu pai, o jovem Tafari recebeu uma educação personalizada por parte de missionários, que o admiravam, por se destacar em diversas áreas e por possuir habilidades no que se refere ao pensamento crítico. Seu primeiro professor foi Wolde Kidane, que teve a tarefa de proporcionar-lhe uma educação à maneira tradicional etíope. Enquanto seu próximo professor foi o monge Haile Selassie, a quem Tafari tinha um respeito e afeto especial por ter moldado seu caráter. Anos mais tarde, seu pai, Hasmakonnen, desejava que ele recebesse uma educação ao estilo europeu. Então pediu a um padre que se dedicasse ao jovem Tafari, para ensinar-lhe francês e amárico, um idioma pertencente ao norte e centro da Etiópia. Simultaneamente, Tafari Makonnen cresceu em um ambiente cercado por constantes agitações políticas. Por isso, desde muito cedo, aprendeu sobre o exercício do poder. Aos 13 anos, recebe o título de De Hasmash, o equivalente a Conde da Etiópia, e foi nomeado governador da região de Garamulete, localizada em Harar. A partir desse momento, começaria a demonstrar o caráter e a habilidade de um jovem disciplinado que vinha de uma família aristocrática da Etiópia. Pouco tempo depois, seu pai falece e ele foi convocado, junto com outros nobres e príncipes, para Addis Abeba, a capital do país. Uma vez lá, foi admitido na recém-inaugurada Escola Moderna, que leva o nome de Menelik, segundo seu fundador. Ao mesmo tempo, foi nomeado governador de Salalé, ao norte de Harar, e embora fosse considerado muito jovem para ocupar o cargo, suas tarefas eram exercidas por meio de um deputado, para que Tafari pudesse continuar com seus estudos e formação. Em 1907, foi nomeado governador dos setores da região de Sidamo, onde pôde executar suas tarefas como líder político pela primeira vez.
3 anos mais tarde, foi nomeado governador de Harar, cujo título concedido lhe trouxe grande satisfação. E após 2 anos de ausência, vai para lá para administrar a província onde nasceu e foi criado. Nesse sentido, o imperador Menelik II, apesar da pouca idade de Tafari, reconhece suas habilidades para realizar o trabalho duro, sua excelente memória e seu domínio do detalhe. Durante seus últimos anos no poder, o imperador Menelik atua como mentor de Tafari, a quem manteve por perto, em constante aprendizado. No entanto, em 1913, Menelik falece e seu neto, Lik Yazu, foi nomeado imperador. Desde o início, as relações de Tafari com o novo regente se estreitaram de maneira amigável, onde até mesmo o imperador teria insistido no casamento de sua sobrinha com Tafari. No entanto, suas diferenças não demoraram a prevalecer. Rapidamente, os 2 homens começaram a se entender. Mal devido a diferenças em áreas referentes à política interna e externa. Yasu, por sua vez, desejava ter a cidade de Harar sob seu controle pessoal, mas Tafari se opôs à ideia. Como consequência disso, em agosto de 1916, Tafari foi destituído do governo de Harar e, em seu lugar, foi nomeado governador de Cafá. Mas novamente se recusou. Além de sua disputa com Tafari, o imperador Yasu desrespeitou os nobres de seu avô, Menelik II, mostrando uma relação estreita com o Islã. Atos que foram duramente criticados por seu povo, majoritariamente cristão. Dessa maneira, o imperador etíope se torna um governante impopular e recebe uma forte rejeição por sua traição ao cristianismo em favor dos muçulmanos. Durante esses anos, Tafari representa o rosto da oposição ao imperador, até que, finalmente, o governo de Iki Yasu chega ao fim. No dia 27 de setembro de 1916, quando foi derrubado por um movimento político. Após a queda do imperador Iki Yasu do poder, a figura de Tafari se tornou atraente tanto para os conservadores quanto para os progressistas. No entanto, embora parecesse um forte candidato para assumir o comando do império, a filha de Menelik II, conhecida pelo nome de Sauditu, foi eleita imperatriz em 11 de fevereiro de 1917. Por outro lado, Tafari foi elevado ao posto de Ras, que na nobreza etíope era equivalente a príncipe, e foi designado como herdeiro aparente. A partir desse momento, ele ficou conhecido como Ras Tafari. E embora Sauditu ostentasse o título de imperatriz e fosse a cabeça visível do Estado, Ras Tafari assumiu a tarefa de administrar o país, tornando-se o governante efetivo da Etiópia, com apenas 24 anos. Inicialmente, ele manteve as tarefas administrativas diárias e trabalhou para modernizar o país de forma semelhante ao que seu mentor, Menelik II, havia feito em anos anteriores. Ras Tafari tinha uma iniciativa progressista, por isso também lhe foi confiada a área da política externa. Para o ano de 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, enviou delegações para a Europa e Estados Unidos com o objetivo de parabenizar os aliados por sua vitória decisiva e, ao mesmo tempo, destacar a determinação de sua nação em apoiar e cooperar com esses governos. Quando posteriormente foi fundada a Sociedade das Nações, a Etiópia solicitou ser membro e foi aceita no organismo multinacional. 28 de setembro de 1923. Após alcançar esse objetivo, a imagem de Ras Tafari saltou para o grande palco da política internacional. No ano seguinte, visitou vários países europeus, acompanhado de seu séquito, com o objetivo de continuar com a política de modernização. Sua primeira tarefa consistiu na abolição e erradicação da escravidão na Etiópia. Porque, apesar de a escravidão já ser considerada ilegal naquela época, ainda era praticada no comércio. Para isso, Ras Tafari mobiliza uma força importante para se ocupar exclusivamente da abolição da escravidão.
Mas isso se concretizaria mais tarde, por meio do funcionamento da maquinaria administrativa que ele estabeleceu. A escravidão foi sendo erradicada de maneira gradual, mas segura no país. Em 1924, ele faz uma turnê pela Europa para adquirir conhecimentos e apoio em seus esforços para inovar e elevar o perfil da Etiópia no cenário internacional. Como resultado de sua turnê pelos países europeus, Rastafari consegue despertar admiração e fascinação pelas políticas de seu governo no exterior, aumentando a popularidade da Etiópia nos meios de comunicação e na política ocidental. Sua próxima tarefa consiste em estabelecer escolas modernas na capital e em outras cidades do país, com o objetivo de oferecer oportunidades de educação a todos os etíopes, incluindo crianças escravas recentemente libertadas. Para isso, várias escolas foram abertas e professores da Europa e Estados Unidos foram contratados. Paralelamente, Rastafari busca modernizar o exército, criando uma escola de cadetes para profissionalizar as forças armadas do Império. No entanto, durante sua gestão persistiram os levantamentos e o derramamento de sangue em muitas partes do país, causados por uma luta pelo poder e por facções políticas que lutavam para balcanizar o Estado etíope. Em meio a um ambiente tenso da política interna, a imperatriz Sauditu o coroou Negus, ou seja, o equivalente a rei no ano de 1928, sob pressão do Partido Progressista. Essa decisão veio após uma tentativa fracassada de afastar Rastafari do poder por parte dos conservadores, que eram opositores ao governo. Nesse sentido, a coroação de Rastafari foi uma ação controversa, visto que ocupou o mesmo território que a imperatriz, em vez de se situar em uma das áreas regionais, que tradicionalmente eram conhecidos como reinos dentro do império. Foi assim que dois monarcas ocuparam o mesmo lugar, como sede, pela primeira vez na história da Etiópia. No entanto, os conservadores tentam responder ofensivamente em favor da coroa de Saudito. O marido de Saudito, conhecido como Hasguk Sahueli, estava a favor de liderar um ataque contra a autoridade de Rastafari para assim deslocá-lo do poder. No entanto, ele foi derrotado e assassinado na Batalha de Ankem, em 31 de março de 1930. Apenas a notícia da derrota e morte de Gusha se espalha pela capital do país. A imperatriz Sauditu morreu repentinamente em 2 de abril de 1930. Durante muito tempo, persistiu um forte rumor de que a imperatriz foi envenenada após a derrota de seu marido, enquanto outra hipótese apontava que ela sofreu um ataque cardíaco quando soube da morte de seu marido. No entanto, posteriormente foi documentado que a imperatriz havia falecido por causa de uma febre semelhante à gripe e por complicações associadas ao diabetes. Esta versão é verdadeira ou não? A realidade é que a morte repentina de Sauditu cria as condições favoráveis para a ascensão definitiva de Rastafari como governante absoluto da Etiópia. Após a morte de Sauditu, Rastafari foi nomeado imperador da Etiópia, com o título de Haile Selassie, cujo nome significa Poder da Trindade, e foi proclamado como Rei dos Reis. Sua coroação foi a mais emblemática registrada na história do país e contou com a presença de membros da realeza e representantes de todo o mundo. Foi tanto o alvoroço que a sua coroação provocou que o jornal New York Times informou sobre os presentes caros recebidos durante o evento. E chegou-se a especular que a celebração poderia ter custado mais de 3 bilhões de dólares. Da mesma forma, a famosa revista Time dedicou sua capa ao novo regente da Etiópia. A notícia se tornou sensação em diversos meios de comunicação mundiais.
A promissora coroação de Rastafari incentiva a expansão de uma curiosa corrente espiritual chamada Movimento Rastafari, que havia nascido na Jamaica naqueles anos. Seus postulados defendiam que Rastafari era uma figura divina de caráter messiânico, destinado a libertar todos os escravos africanos, conduzindo-os para a Terra Prometida. Essa crença se baseia no fato de que todas as pessoas de raça negra são descendentes dos antigos israelitas. E como a dinastia da Etiópia se dizia descendente do rei Salomão, o grupo Rastafari declarou lealdade a Haile Selassie. No entanto, embora o imperador demonstrasse simpatia e cortesia por esses seguidores, ele não desempenhou nenhum papel na organização ou promoção do movimento. Em julho de 1931, Selassie introduziu um elemento nas leis nacionais, após promulgar a primeira Constituição Nacional escrita, centralizando todo o poder governamental sob sua liderança. Da mesma forma, Selassie acreditava que era indispensável um governo central mais poderoso para realizar a modernização da burocracia, do exército e da economia do país. Por sua vez, ele concentrou sua atenção em expandir os serviços de saúde pública, fornecer eletricidade e criar uma rede telefônica avançada. No mesmo ano, ele fundou o Banco da Etiópia, que introduziu a moeda etíope no mercado. Mas os esforços para melhorar a qualidade de vida de seu povo foram ameaçados. No dia 3 de outubro de 1935, quando a Itália invadiu a Etiópia sem aviso prévio, o exército lutou pelos 7 meses seguintes. Mas as forças italianas derrotaram facilmente as tropas da Etiópia. E apesar da Sociedade das Nações ter nomeado a Itália como agressora no conflito, nenhuma medida que causasse grande efeito foi tomada. Após a derrota de seu exército, Selassie e sua família foram obrigados a se exilar na Grã-Bretanha, no dia 2 de maio de 1936. Pouco tempo depois, no dia 30 de junho daquele mesmo ano, ele proferiu seu discurso mais famoso perante a Sociedade das Nações, onde reclamou do uso de armas químicas contra seu povo e denunciou a falta de apoio por parte do organismo. Em resposta, a organização impôs sanções à Itália, mas as potências ocidentais não vieram em seu auxílio na campanha contra o exército italiano. Os esforços do imperador foram infrutíferos até que, em 1940, após o início da Segunda Guerra Mundial, a Itália se aliou à Alemanha. Diante deste cenário internacional, os britânicos decidiram ajudar o líder etíope. No ano seguinte, uma estratégia armada pelas forças de apoio foi posta em marcha para libertar a Etiópia do jugo italiano. Após sua execução, Selassie entrou com sucesso no país em janeiro de 1941, depois que a Itália não conseguiu conter a ofensiva dos britânicos e a resistência etíope. O controle da Etiópia era recuperado pelas mãos de Haile Selassie, mas não sem se entregar completamente ao Império Britânico. Graças ao apoio dos aliados, que buscavam seus próprios interesses geopolíticos, no 5 de maio daquele mesmo ano, Haile Selassie recupera o poder da Etiópia e continua com seu trabalho de modernizar o império. Depois de recuperar o controle da nação endividada com os britânicos, Selassie se dedica a restaurar seu poder, impondo reformas sociais, educacionais e econômicas. Ao continuar com sua gestão administrativa, ele presta especial atenção ao dever de fortalecer a educação etíope. Internatos e escolas são abertos na capital e também na província, enquanto a frequência a essas escolas aumentava consideravelmente. Ao longo da década de 1940, reconstrói a administração, reforça o exército e o sistema policial e aprova uma legislação com o objetivo de regular o governo, a igreja e o sistema financeiro. Para 1942, seu governo finalmente abole a base legal da escravidão no Império.
e, por sua vez, amplia de forma considerável seu controle sobre as províncias, sufocando levantamentos em algumas delas. Com o passar dos anos, o imperador se tornou um ser mais cauteloso, permitindo que poucos novos líderes tivessem acesso ao seu governo. Nos assuntos do continente, Selassie ficou conhecido por contribuir para a causa da unidade africana. Durante seu reinado, trabalhou pela independência das nações africanas, apoiando aqueles que lutavam pela liberdade. Ele fez isso no contexto do panafricanismo, um movimento que defendia que toda a população negra do mundo deveria se unir em irmandade e retomar o continente africano dos poderes brancos coloniais. Como consequência, o imperador desfruta de uma alta popularidade regional, graças à sua solidariedade com o continente africano. E apesar de atuar como um líder autocrático, a Etiópia se torna um dos países membros fundadores da Organização das Nações Unidas. Em 1945, para a década de 1950, Selassie consegue o objetivo de unificar a Eritreia com a Etiópia, após um extenso combate. No início, a união tomou a forma de uma federação acordada sob a proteção das Nações Unidas. Em seguida, em 1955, é aprovada uma nova Constituição que estabelecia a igualdade de direitos para os cidadãos da Etiópia perante a lei. Mas, ao mesmo tempo, também eram concedidas vantagens para fortalecer seu poder como governante. Apesar de ter modernizado em grande parte os setores de infraestrutura, educação e economia do país, não incluiu a existência legal dos partidos políticos. A Etiópia avançava para um modelo político ocidental que não era próprio de sua idiosincrasia, mas, no entanto, ia lentamente e encontrava resistência em uma longa tradição hierárquica e dinástica. No que se refere à política externa, Haile Selassie se esforça para manter a unidade entre os países do continente. Assim foi em 23 de maio de 1963. A Carta da Organização de Unidade Africana é assinada em Addis Abeba. Um acontecimento que foi alcançado em grande parte graças ao imperador. Por isso ele ficou conhecido como o pai da unidade africana. No entanto, a política na Etiópia não conseguiu alcançar os objetivos propostos pelo imperador durante os últimos anos de seu mandato. Selassie não consegue aplicar medidas econômicas equitativas que minimizem a pobreza do país. E também não consegue fazer com que a justiça seja administrada de maneira imparcial. No entanto, para os setores rurais do país, Selassie era o imperador ideal e rezavam para que ele tivesse uma longa vida. Por outro lado, a população urbana e membros da geração mais jovem, como os estudantes, o viam com descontento e o consideravam como um político desatualizado que não se ajustava aos seus ideais. Isso era demonstrado em manifestações, e a raiva desencadeou uma série de conspirações contra o governo de Selassie. Em várias ocasiões, ele descobriu movimentos clandestinos que buscavam seu derrube, e aqueles que fizeram parte da conspiração foram condenados à prisão perpétua com trabalhos forçados. E embora essas tentativas sejam infrutíferas, os setores dirigentes da Etiópia estão adquirindo diferentes ideias e uma nova consciência de qual deveria ser o rumo político do país. O descontentamento, por um lado, e o desemprego aumentam consideravelmente, o que aumenta a sensação na população de que o país está afundando em uma crise preocupante. As manifestações por parte dos estudantes se espalham, mas são duramente reprimidas pelas forças do governo. Enquanto isso, entre os anos de 1972 e 1973, desencadeou-se uma forte fome na província de Huolo, que as autoridades tentaram manter em segredo. O governo de Selassie parecia incapaz de controlar a agitação política de seu país, que se agravava por uma série de más colheitas e fomes.
que ocorreram entre 1972 e 1974, acabando com a vida de um estimado de entre 80 mil e 200 mil pessoas, e que, além disso, dizimou a saúde de milhões de seus habitantes. Algumas fontes indicam que o imperador não tinha conhecimento sobre a magnitude da fome, mas outros relatos sugerem que ele sempre esteve ciente disso. Finalmente, os distúrbios e a hiperinflação paralisam o reinado de Haile Selassie, que foi derrubado por um comitê de oficiais do exército. 12 de setembro de 1974. Em seguida, é anunciado o fim do Império Haile Selassie, que governaria o Império Etíope por mais de 4 décadas sob o título de Rei dos Reis. Falece em 27 de agosto de 1975, na cidade de Addis Abeba, aos 83 anos de idade. Os meios de comunicação estatais anunciaram que sua morte foi consequência de uma insuficiência respiratória após uma operação de próstata. No entanto, de acordo com relatórios posteriores, soube-se que Selassie foi assassinado por ordens do novo governo instaurado. Dessa forma, a dinastia milenar, considerada descendente do rei Salomão e que havia governado o Império Etíope por vários séculos, chegava ao fim. Haile Selassie foi o último da dinastia desta longa tradição hierárquica. Criticado por alguns por ter tentado ocidentalizar a Etiópia, e admirado por outros por ter levado o Império Etíope ao seu momento de maior esplendor internacional. Agradeço por assistir o vídeo até o fim. Lembrem-se de se inscrever para não perder mais documentários como este e nos seguir em todas as nossas redes sociais para não perder as novidades do canal. Além disso, se gostaram do vídeo, deixem um like e um comentário na caixa de comentários, sem mais nada a acrescentar. Isso foi tudo por hoje. Até a próxima e que Deus os abençoe.